Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui em mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre volatilidade. Muito provavelmente, se você já investe em ações ou você está começando a investir, você já ouviu falar dessa palavra, só que ela é constantemente ignorada e sempre quando ela é dita, sempre quando é lembrada numa situação ruim. Porque normalmente quando o mercado cai, o mercado está caindo, são quando as pessoas falam sobre volatilidade. Para você que não entende ainda o que é volatilidade, volatilidade nada mais é do que um indicador, uma medida para a gente saber quanto balança aquele ativo, quanto balança aquela ação. Então, uma ação com uma volatilidade alta, ela tende a balançar bem mais, tanto subir mais nos movimentos de alta, tanto quanto a cair mais nos movimentos de queda. Uma ação com uma volatilidade mais baixa, ela tende a subir menos nos movimentos de alta e tende a cair menos no movimento de queda. Só que o que acontece? Todo mundo quer ganhar mais. Óbvio, eu quero ganhar mais, você quer ganhar mais. Então o que é que o investidor faz? Ele entra normalmente nas ações que têm maior volatilidade. E sim, as ações com maior volatilidade, muito provavelmente, devem subir mais. Afinal, ela tem uma volatilidade maior. Porém, a gente sabe que o mercado não anda em linha reta e não sobe para sempre. A gente está vivendo um período aí meio de briga aí com o mercado aí nos últimos 12 meses. Desde 2021 para cá, a Bolsa não tem um resultado interessante, apesar de ela estar positiva agora no ano de 2022, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, a volatilidade, ela pode fazer sua ação subir mais, como também pode fazer sua ação cair mais. Então, justamente aquela ação que tem maior volatilidade é que chama mais a atenção dos investidores. Por quê? Porque ela pode subir mais. Então, os investidores procuram sempre aquela ação. Mas o bom velhinho, o velho Warren Buffett, ele sempre investiu em ações com uma volatilidade menor. O histórico da sua carteira é de 0,77 o beta para o S&P, ou seja, historicamente a sua carteira tem uma volatilidade cerca de 20 e poucos, 30 e poucos por cento menor do que o S&P. E ele é um cara que tem um dos melhores resultados no longo prazo. Então, no longo prazo, gente, volatilidade pesa e é o que eu vou mostrar para vocês. Vai aparecer agora aqui na tela de vocês uma tabelinha mostrando a queda de uma ação e quanto percentual você precisa para recuperar dessa perda. Então vamos dar uma olhada aqui. Então se uma ação cair 5%, você precisa para recuperar que ela suba 5%. Se uma ação cair 10%, você precisa que ela suba 11% para recuperar. Ela precisa subir mais do que o que caiu. Então se uma ação agora que caiu 25%, você precisa de ter 33% de alta para recuperar. Se uma ação cai 50%, você precisa de 100% para recuperar. E isso pode demorar anos. Então o investidor, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ele busca ações com maior volatilidade, pensando no possível retorno. Só que vem um mercado de baixa, vem um mercado de queda e ele acaba perdendo 30%, 40%, 50%, 70%, 80% do seu patrimônio. Só que ele não precisa que suba 80% para recuperar. Ele precisa que suba 400%, 200% para recuperar o seu dinheiro. Então, a ação só cai 100%. Não pode cair mais do que 100%. Mas ela pode subir muito mais do que 100%. Então, quando o investidor busca uma ação de alta volatilidade, ele está comprando mais risco. E se ele compra mais risco, pode ser que demore muito mais para ele recuperar o seu investimento. Então, se por acaso o cara comprou uma ação que tem uma volatilidade de 50%, se a sua ação tem uma volatilidade de 50%, é normal ela cair 50%, gente. Não é um cenário raro, não é uma crise, não. É um cenário correspondente à volatilidade daquela ação. Uma ação que tem uma volatilidade de 20%, é normal ela cair 20%. E pode cair mais do que 20%. Isso não é uma regra, isso não é um valor fixo. Mas você pode tirar como parâmetro que a volatilidade da sua ação é quanto ela pode cair em um cenário normal, dentro de uma distribuição normal. Então, se você tem uma ação com uma volatilidade de 60%, ela pode cair 60%.
num cenário normal, sem ser um cenário de crise, sem ser um cenário de estresse, tá? Quando tem um cenário de estresse, de crise, a ação acaba caindo até muito mais do que a sua volatilidade anualizada. Então, quando o investidor compra uma ação com volatilidade alta, ele compra maior risco. E se ele pega uma fase amarga, uma fase ruim do mercado, pode demorar muito para ele recuperar o seu capital. Pode demorar muito para ele recuperar o seu patrimônio. Então, por exemplo, o investidor foi lá, comprou uma ação no período agora e caiu 80%, 90%. Segundo a tabela que eu mostrei, uma ação que cai 90% precisa recuperar 900%. 900% para recuperar os 90% de perda. E com uma taxa de 10% ao ano, pode demorar 24 anos para recuperar esse capital. Então, quanto maior a volatilidade, maior o risco. E se você estiver num momento ruim do mercado, pode ser que você demore muito mais para recuperar aquele capital. Você entendendo um pouquinho isso agora, faz sentido o que o Warren Buffett fez. Investir em ações de maior qualidade com uma volatilidade menor. A volatilidade menor não chama a atenção do investidor. O investidor está sempre querendo ganhar mais. Mas a volatilidade menor quer dizer que tem menos riscos. E se você passar por um cenário de estresse, um cenário de queda, essa situação vai cair menos porque a volatilidade dela é menor. E se cai menos, você precisa de muito menos para recuperar. Então você vai recuperar o seu capital mais rapidamente, você provavelmente vai ter um retorno sobre aquela ação mais rápido em um cenário de queda, um cenário de recuo do mercado. Então o investidor, na grande maioria das vezes, ele ignora o cenário errado, ele ignora o cenário que pode ser ruim aquele investimento pelos próximos 5 anos, pelos próximos 10 anos. Então se você compra ação de baixa volatilidade, você tem uma velocidade de recuperação muito maior, porque caiu menos. Então quanto menos cai, mais rápido você recupera aquele patrimônio, mais rápido você recupera o seu capital. Então o investidor normalmente é muito ganancioso e só busca ações de alta volatilidade ou nem olha isso, ignora a volatilidade completamente, sendo que esse é um dos principais indicadores de risco que a gente tem. Quanto maior a volatilidade, maior o risco e o investidor constantemente ignora o risco na hora de investir em ações. Então, olhe qual é a volatilidade de sua ação, olhe qual é a volatilidade do seu ativo. Veja qual é o percentual que ele tem de volatilidade e veja se aquele risco está condizente com os seus objetivos, com o que você quer. Se você compra uma ação com uma volatilidade de 50% a 60%, você tem que estar preparado para uma queda de 50% a 60%. E que pode demorar anos para se recuperar dessa perda. Você tem que estar preparado para isso. Ah, não estou preparado? Compre uma ação com uma volatilidade menor, volatilidade de 20%. E se prepare para o balanço do mercado, porque volatilidade é balanço. Quanto maior a volatilidade, maior o risco. E pode demorar muito mais para você recuperar o seu capital investindo em ações de alta volatilidade. O que o Warren Buffett faz? Ele investe em ações de valor, ele investe em ações de qualidade. Ele não está olhando se aquela ação tem mais volatilidade ou tem menos volatilidade. Mas tem um ponto seguinte, existe um paper, um estudo acadêmico feito que se chama Buffett's Alpha. Você pode buscar no Google que você vai encontrar. Ele foi realizado em 2013 e ele tenta entender de onde vem o retorno de Warren Buffett, como ele consegue esse retorno extraordinário aí no longo prazo. E basicamente esse estudo identificou que Warren Buffett investe simplesmente em ações de altíssima qualidade, seguras e que estão baratas. Foram esses 3 pontos identificados. Ações de altíssima qualidade, consideradas seguras, ou seja, uma boa margem de segurança, e consideradas baratas. Essas ações, consequentemente, tiveram uma performance muito melhor do que o S&P 500. Então, quando a gente fala em uma ação de muita qualidade e segura, consequentemente, nós estamos falando de ação com baixa volatilidade. As ações da nossa Bolsa de Valores hoje, que tem a maior qualidade e que tem segurança do negócio, que existe uma margem de segurança, que não é um setor cíclico, que é uma empresa que dá lucro sempre, que é uma empresa constante, que é uma empresa que está sempre crescendo, é uma empresa que nunca teve problema, é uma empresa segura, uma empresa com segurança, uma empresa com boa gestão. E essas ações são as ações que têm menor
volatilidade. Mas quando você vê as características das empresas que ele investiu, basicamente foram empresas de baixa volatilidade. E o estudo diz isso, que se você pegar as suas características e transformar isso em fatores, ele investir nas empresas de alta qualidade, se ele investir nas empresas de segurança, ele vai estar investindo nas ações de baixa volatilidade do S&P 500. E aí ele fez um estudo. Ele fez um estudo nesse paper onde ele investiu no S&P 500 somente nas empresas de baixa volatilidade. Ele não utilizou o critério de seleção de Warren Buffett. Warren Buffett é um investidor fundamentalista e investe em valor. Então ele estudou a empresa, viu os fundamentos, viu os balanços, conheceu a equipe, conheceu os executivos, visitou, fez todo aquele trabalho fundamentalista que a gente sabe. Já no estudo, ele simplesmente não fez nada disso. Ele selecionou as empresas com menor volatilidade do S&P 500, o índice americano. Então ele foi lá, selecionou as empresas com a menor volatilidade do S&P 500, as empresas que balançam menos, e fez uma aplicação proporcionalmente alavancada, que o Warren Buffett também segue umas regrinhas de alavancagem, e ele também alavancou. E, pasmem, ele teve o mesmo retorno que o Warren Buffett em seus 20, 30 anos de estudo que ele fez. Ou seja, ele conseguiu comparar o investimento de baixa volatilidade com o trabalho que o Warren Buffett faz. Apesar de serem diferentes, como eu falei, o Warren Buffett investe em valor e o cara fez um modelo sistemático, ele investiu no conjunto de regras de ações de baixa volatilidade, ele conseguiu ter o mesmo retorno apenas investindo em ações de baixa volatilidade com determinada alavancagem. E ainda assim, através disso, investindo em ações de baixa volatilidade, ele conseguiu ter um retorno ajustado ao risco superior ainda à carteira de Warren Buffett. Claro que isso foi um estudo, claro que isso foi uma simulação para tentar entender de onde derivam os retornos aí que o Warren Buffett conquistou aí no seu longo prazo. Então, se você quiser estudar um pouquinho mais, procura aí no Google Buffett's Alpha, que você vai encontrar esse paper, é em inglês, mas se você souber, você consegue estudar e ver a conclusão do estudo. Mas basicamente, gente, o que eu quero ensinar para vocês aqui nesse vídeo é que o investimento em ações de baixa volatilidade é muito bom no longo prazo. Tá? Eu acho que ele não deve ser o seu único critério de ações, mas deve sim ser um critério a ser considerado a volatilidade de ações. É um assunto que eu bato muito aí com meus alunos, que é ficar atento à volatilidade. Quando você fica atento à volatilidade, você foge um pouco desse ruído das redes sociais, do YouTube, da diquinha quente, porque a diquinha quente, aquela coisa que vai bombar, nunca considera o risco. E a volatilidade é uma medida de risco que você pode ver aí de sua casa. É só procurar e estudar qual é a volatilidade daquela ação. Várias plataformas da internet aí já colocam a volatilidade daquela ação, daquela empresa. Então o estudo mostrou que se você tivesse investido nas ações do S&P 500 de baixa volatilidade, você teria um retorno muito similar ao do Warren Buffett nos últimos 20 anos. Olha que coisa incrível é o investimento em baixa volatilidade. Então, gente, é importante o investidor em ter a visão de longo prazo. E na visão de longo prazo, ter uma ação que cai 20% é muito melhor do que ter uma ação que cai 50%. Então a volatilidade, ela pode te ajudar a encontrar boas oportunidades no curto prazo. Mas no longo prazo, quanto menor for a volatilidade de sua carteira, muito provavelmente você terá um retorno melhor no longo prazo. Então fique muito atento à volatilidade de sua carteira para não ficar muito exposto a muitos ativos de risco, a muitos ativos com volatilidade alta. São eles que estão chamando a atenção, são eles que estão todo mundo falando, são aquelas ações que vão subir 50% em um ano, 100% em um ano, que vai chamar a atenção dos investidores, mas é esse tipo de ação que você tem que ter cuidado. Porque da mesma forma que as ações que você acompanhou aí, Via Varejo, Magalu, tantas outras, Marfrig, enfim, tantas outras empresas, até boas até, mas que têm uma volatilidade maior, como sobem 50%, 30%, 100%, também voltam e caem 30%, 50%, 40%, 80%, 90%, como aconteceu recentemente. Então, a volatilidade está aí para mostrar que existe risco no investimento em ações e é um critério que você deve considerar sempre. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês aqui nesse vídeo, ter passado um pouquinho desse conhecimento sobre volatilidade e um indicador que os investidores não ficam muito atentos, que é a volatilidade, que é um dos principais indicadores de risco que você pode ver aí na sua casa
na hora de comprar uma ação, na hora de montar a sua carteira. E saber se está muito arriscado, saber se está com a volatilidade muito alta e controlar, sim, o risco da sua carteira. Controlar, sim, a volatilidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ficou alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Só colocar aqui nos comentários que eu vou responder pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.